Olá, sejam bem-vindos para mais um PodMed, que é um momento que a gente tem de estar conversando sobre algum assunto que nós achamos, consideramos interessante, relevante, para a gente estar discutindo, conhecendo um pouco mais. Lembrando mais uma vez que nós somos acadêmicos de medicina, né? Eu, Ana Angélica, Thalita, Arthur, Gabriel, o João também está sempre aqui conosco, vocês vão ver ele também aqui. Estamos aprendendo, não somos especialistas em nada aqui, mas somos pessoas que amamos o que fazemos, o que estudamos e procuramos saber um pouco mais sobre cada assunto que a gente traz aqui. E hoje a palavra vai estar mais com o Gabriel e a gente vai falar sobre sono, que é um assunto muito legal. Eu acho que atinge toda a população, né? Cada vez tem crescendo mais essa questão de muitas pessoas que não conseguem ter um sono eficaz, não conseguem dormir. E fala pra gente um pouquinho aí do que você pode agregar nisso. Então, o sono, como a Ana falou, é um assunto extremamente de fácil acesso para todo mundo, porque é um tabu para todos, né? Evitar essa privação do sono, que é aquele sono restrito, né? Então, as rotinas cada vez mais intensas, com mais e mais compromissos, com mais e mais fatores que afetam o sono, que isso também é um detalhe importante. Então, as pessoas acabam sofrendo muito com essa privação do sono, né? E isso tem alguns impactos no dia a dia das pessoas, né? Então, de modo inicial, a definição de sono, né? O que a gente entende como sono? São assuntos que eu busquei alguns artigos, né, mais atuais para tentar trazer umas informações mais atualizadas, mas como a Ana falou, né, a gente não é especialista, né? Então a gente é aluno, a gente está debatendo e nos comentários vocês vão poder deixar também as opiniões, né, do que achar, alguns comentários a respeito do tema. Então, o sono é um período de rebaixamento do nível de consciência, né? Você reduz a movimentação de músculos que são voluntários, reduz a frequência cardíaca, a frequência respiratória, é um período de menor gasto energético, né? Então, é um período que é o contrário da vigília, né? Vigília que a gente fala é um período durante o dia, né? Desde quando você acorda até o período de início da noite. Então, o sono é um período, né, de média de 7 a 9 horas. Para algumas pessoas aqui ainda é difícil, algumas pessoas manterem isso, né? Mas era o ideal, assim. Era o ideal, mas é um período em que o seu corpo está no processo de anabolismo, né? Um período em que o seu corpo está em construção de músculo, é um período de relaxamento do dia, né? É o sono. E dentro do sono ele tem alguns tipos, né? Algumas derivações do sono. Algumas pessoas, né, que usam o Apple Watch, que usam aquelas pulseiras de atividade, quando monitoram o sono, elas veem escrito lá, né? Sono não REM e sono REM. Mas o que é isso? O sono não REM, na verdade, o sono ele é dividido em dois grandes grupos, né? O sono não REM e o sono REM. O sono não REM, ele é aquele sono da primeira metade da noite. Então, é um sono que vai alternar entre sono leve e sono profundo, tá? E o sono REM é o sono da segunda metade da sua noite. Então, no sono REM, o sono não REM, que é a primeira parte, você ainda tem uma frequência cardíaca mais reduzida, você tem uma frequência respiratória também mais reduzida, tá? É o período de início da sua noite. Então, o sono não REM e o sono REM, eles vão se alternar em torno de 90 minutos cada um. 90 é um ciclo, 90 minutos, 90 minutos. Porém, há um predomínio na primeira metade do sono não REM e na segunda metade da noite do sono REM. No sono REM, você já é um sonho que tem um aumento dessas atividades autônomas, né? Então, você aumenta a sua frequência respiratória, seus movimentos oculares eles ficam mais rápidos, tá? E é um período que você tem os sonhos mais bizarros, né? Então, assim, pensando de segunda metade, ali por volta de 4 horas da manhã, de 4 e meia, é um período que você sonha. Então, assim, qualquer tipo de sonho, principalmente aqueles sonhos mais inesperados, assim, pulando de paraquedas, viajando para outro planeta, sonhos mais bizarros é o sono REM, é o sono na segunda metade da noite, tá? Então é a definição geral dos tipos de sono. Então quando você monitora o seu sono, você vai ver lá no seu relógio, seu sono REM foi de 2 horas, seu sono não REM foi de 3, né? Então você tem essas medições por esses equipamentos. As funções do sono, né? Deixa eu só te perguntar um negócio. Quando tem muita gente que fala assim, nossa, sonhei a noite toda. E tem gente que fala assim, não sonhei nada. Tem alguma ligação, tipo assim, quando você sonha muito, é sinal que você não descansou bastante, né? Não chegou nesse sono nem. Sim. Quando não sonha nada, é sinal que você realmente foi efetivo, tem alguma... André, não, ao contrário, quando eu estou muito cansado, dormir, eu não sonho. Quando eu estou muito Eles cansado. falam que é o contrário. É. Quando você sonha, provavelmente é que você consegue alcançar
Sim, eu sinto assim. Tem vezes que você Eu tá já muito li, né? cansado, você Sim. durma assim, só acorda. Né? Esse sono REM, na verdade, ele não tem uma definição. Tipo assim, ninguém hoje conseguiu provar que não é um sono leve nem sono profundo. Não existe uma definição diferente do sono não REM que você associa entre uma parte leve e uma parte profunda. No sono REM, ninguém conseguiu provar pelas ondas. Porque assim, quando a gente fala de ondas de sono, tem um aparelho chamado de eletroencefalograma que ele faz justamente essa medição de ondas que são despertas durante a noite. E não conseguiram provar que esse sono REM ele é definido numa classe. Então ele é um sono indefinido. Então assim, essa questão do sonho, né, que geralmente é no sono REM, que é a parte final da noite, é o que a Thalita falou. Quando você sonha, você está mais descansado. Né? Tipo assim, igual o Arthur falou assim, no dia que eu estou mais cansado, eu durmo bem e tal. Porque o seu período de sono REM, ele vai ser um período mais reduzido também. Porque ele não tem uma definição se é um sono leve nem sono profundo. Na minha cabeça, às vezes, é tipo assim, não, eu sonhei a noite toda, então eu não descansei. Você está sonhando, seu Nossa, cérebro tá. não para de trabalhar, sabe? Pra mim Pra mim é o isso. contrário, eu sinto meu corpo no cansa. É. Quando você está muito cansado, você só dorme. Você apaga de verdade. Apaga. Só um adendo aqui, tipo assim, no nosso cotidiano. Eu geralmente, quando eu vou dormir, eu tenho esse costume de, tipo assim, começar a pensar em. Porque eu sempre tive um pouco de dificuldade de dormir, assim, comecei a ter um pouco de dificuldade de dormir. E eu geralmente, quando eu vou dormir, eu começo a pensar, tipo, criar histórias na minha cabeça, sabe? Pra eu tentar, tipo, meio que sonhar acordado. Pensar nas ondas quebrando. Tem alguma outra técnica que vocês usam, assim, pra começar a dormir? Consegue dormir. Cara, é clássica. Eu fiz com sonora mesmo. Tá bom, remédio. Escutava de onda, tipo, do mar e tal. Bacana. A gente gosta, onda, chuva. Você conta carteira de verdade? Não, eu só durmo. Só tentando. Eu, graças a Deus, meu sono é bem tranquilo, não tem dificuldade assim. Se eu deitei para dormir, Você eu dorme. consigo. E assim, funções do sono, né? O que vocês acham assim, quando fala assim, eu preciso dormir? Quando você pensa isso, você serve para quê o sono, assim? Alguma função? Preparar o corpo mesmo. Eu já disse uma situação no cérebro que quando você. É como se quando você está acordado, você libera uma certa toxina. E aí quando você dorme, essa toxina É uma limpeza. Qual é o nome da toxina agora? A gente estudou isso com a Analina até. Ela mandou um artigo que falava que não tem o nome da toxina. Que está tendo até estudo que essa toxina está muito ligada à questão do Alzheimer. Ou seja, se uma pessoa dorme, está tendo estudo sobre isso. Se ela dorme menos, uma pessoa que não dorme tanto, é uma pessoa mais provável de ter Alzheimer mais cedo. Porque é como se fosse essa toxina, quando ela está dormindo, o cérebro faz uma limpeza. Sim. Essa toxina é tipo lixo. Ele pega o lixo e manda pra fora. Então, se você não dorme, vai guardando essa toxina no seu cérebro, entendeu? Eu não lembro o detalhe, tem tempo que eu li. Eu também. Eu falei muito gente. Eu vejo na Assim, essas funções é exatamente isso. O sono ele vai te preparar para o outro dia. Então, assim, tanto que a qualidade do seu sono ela reflete diretamente no seu desempenho mental, físico do outro dia. Então, assim, o sono é justamente o período assim, não, a Thalita vai dormir essas 8 horas por noite porque amanhã ela tem um dia inteiro para ela promover alguma coisa que seja de interesse dela. Não, o Arthur teve uma privação de sono aqui, dormiu mal, acordou toda hora. O seu dia vai ser diferente, cara, não tem jeito. Então, assim, outra coisa, a parte principalmente que enfoca em academia, tem que ter um sono bom, porque é o período que você tem anabolismo, você tem construção muscular. Então, assim, se seu objetivo é ganho de massa muscular, você tem que zelar para o seu sono, porque tem uma relação direta, né? Você sabe falar se tem uma diferença do sono que a gente pega ali naturalmente ou aquele que induzido por medicação, ou se isso tem uma coisa... Quando fala assim em medicações, tem as medicações que são mais que o seu corpo produz, por exemplo, melatonina, né? Muitas pessoas tomam melatonina, só que melatonina é um hormônio que o seu próprio corpo produz. É diferente de medicações indutoras de sono que são baseadas somente em drogas, né? Então, assim, quimicamente produzidas. Eu não sei te responder se tem diferença desse sono por melatonina, por exemplo, e se de um sono por medicações antidepressivas, por exemplo, sei lá, e dormir, né? Então, assim, realmente não tem essa resposta para você. Ai, gente, Mas cara, provavelmente- não faz nem cosquinha, assim. Eu já li várias coisas falando a favor e contra. Tem tem gente que muita fala que divergência. Eu vejo muita gente, tipo assim, Nossa, faz nem organismo, cosquinha.
É como se fosse tipo uma amitriptilina. Sabe? Não faz aquele remédio que fazem cosquinha, assim. Porque não é remédio, né? É uma coisa mais natural. Mas tem gente que consome. Sim. E uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte, a gente falando de sono, né? Mas o que pode atrapalhar o seu sono? Vocês conseguem citar algumas coisas que vocês, no entender de vocês, conseguem afetar o seu sono? Eu tenho duas coisas, ansiedade, eu falo agora, e telefone. Semana de Você tá prova falando assim, é. Que isso? O meu esse estímulo das telas, e pra mim, se eu ficar vendo tela, tipo assim, de noite, eu tenho partido de um horário, eu venho até com o novo, né? Meu filho, porque a gente não pega nem televisão, nem celular, porque senão a gente não custa dormir. Fica acelerado. Teve um estudo falando sobre tela, inclusive depois desse ponto, as empresas Apple, Samsung, etc., eles adotaram um telefone, aquele modo, não é modo noturno, é um modo para descansar as vistas, porque nesse estudo mostrou que a luz branca esverdeada, que é essa luz padrão do telefone, ela gera comunicações com a sua glândula pineal, né, que é quem produz a melatonina, que é responsável pelo sono. O Kennedy falou isso pra gente. Então, esse estudo mostrou o seguinte, esse estímulo, essa coloração de luz, ele deixava o seu cérebro totalmente ativado e você não conseguia dormir. Então, eles adotaram um modo do telefone, que hoje no iPhone tem, que se deixa a luz amarela, ela descansa um pouco mais as vistas e reduz esse impacto no sono. Impacta, porque o telefone você não fica parado, você fica mexendo, então seu cérebro está sempre ativado, você fica no Instagram, no TikTok, então você tem uma alta atividade neuronal. Então aquilo não descansa o cérebro, mas a luz amarela ela foi criada para esse propósito, para justamente dificultar esse impacto que essa luz da tela, né, dos ecrãs, eles têm no sono. Né? O impacto seria bom mesmo se a gente tivesse essa cultura de desligar, né? 2, 1 hora antes de dormir. E outra coisa também que eu acho que impacta o sono, se estiver errado, você me corrige, é a questão do nosso ciclo normal, né? Nosso ciclo circadiano e tal. Então eu acho que impacta diretamente no sono o horário que você vai dormir e o horário que geralmente você acorda. Justamente por causa de todos os hormônios, todas as suas Tem trabalhar. várias relações, sabe? A gente observa, por exemplo, algo que a gente faz em medicina, a gente vê diariamente, inclusive talvez nós mesmos, é o consumo de café. O que acontece? Qual que é a relação da cafeína? De modo assim, fisiológico, a cafeína ela vai competir com receptores de adenosina, certo? E esses receptores eles seriam precursores, né, para poder receber os hormônios do sono, né, serotonina, melatonina, etc. Mas olha para você ver, a meia-vida da cafeína, meia-vida é o tempo que ela leva para ser reduzida à metade. Ela pode ir de 2 a 10 horas. Então vamos colocar a média de 6, né, de 6 horas. Então você que toma um café ali, vamos supor, 300 mg de cafeína, né, que são 3 xícaras médias de café, por volta de 15, 16 horas, você vai começar a degradar essa cafeína às 10 horas da noite, que é a hora que você iria dormir. Então assim, eu falo que isso acontece comigo. O dia que eu tomo café 3 horas para frente, eu não durmo. E é explicar por que eu não durmo, porque seu corpo está processando a cafeína. Então, a questão da cafeína é resistência também. Tem gente que, tipo assim, tanto tomar meio que tem uma resistência a ela. E sabe o que mais causa resistência da cafeína? Nicotina. A nicotina, ela consegue reduzir acelerar em 50% o metabolismo da cafeína. Então, quando você associa os dois vícios que são comuns a gente ver, né? Quem é fumante toma muito café, a pessoa tem um sono extremamente difícil. É difícil manter isso. O café tem as suas vantagens, assim, durante o dia, mas isso é muito real. Porque, por exemplo, tem gente que toma o café para estudar. Então, você quer tomar um café para estudar, por exemplo, tomar um café agora 1 hora para estudar. Você pode tomar seu café e você pode dormir. Você pode tirar até um cochilo de 2 horas. Você vai dormir bem. 2 horas. A partir de 2 horas, 3 horas ali, a cafeína vai começar a fazer efeito no seu corpo. A partir de meia hora já tem efeito de cafeína. Entendeu? De 30 minutos para frente, Tipo 1 assim, hora. não já é tem na efeito. hora. Às vezes você fala, não, eu tô com sono, toma um café. Ele vai te bater na hora. Você pode tirar um cochilo se você quer. Mas daqui a um Bom tempo. também. Então, por isso que isso é muito importante também pro sono. Tipo assim, o que eu tenho consumido antes de dormir? E outra coisa que eu já li sobre é a questão de comer muito antes de dormir. Então, geralmente você deixa para comer a sua última refeição geralmente 2, 3 horas antes de você dormir, né? Porque senão pensa, tudo que o seu estômago, intestino vai trabalhar. Você falou de um assunto extremamente importante. Antes de entrar na questão do alimento, eu vou só falar de um assunto, algo que afeta o sono, que também é comum da gente ver. Não é comum, mas acontece.
é a questão de bebida. Assim, eu falo que eu já ouvi isso. Vou tomar uma cervejinha porque eu durmo bem. Quando eu tomo um copinho de cerveja e tal, uma lata de cerveja, um vinho. O que acontece com a bebida? A bebida ela vai induzir seu sono ali, você de fato vai conseguir dormir. Porém, quando você faz a ingestão da bebida para dormir, você consegue reduzir em até 1 hora essa qualidade do sono. Então você dorme 1 hora menos. Isso é comprovado que a ingestão de bebida reduz em 1 hora o seu sono, principalmente o sono REM, que é aquele sono final. E outra coisa, logo que você está prestes a acordar, o seu corpo está processando aquele álcool. Você tem uma ação naqueles peróxidos de hidrogênio que vão, como se diz, eliminar essas toxinas do álcool no horário que você estaria acordando. Então, por que você dorme 1 hora a menos? Porque é justamente quando completa o período de 10 horas, o seu corpo tem alta atividade para eliminar esse álcool. Então, é uma falsa ilusão de que você dorme bem. É totalmente uma ilusão, porque na verdade não induz o sono. Quando você ingere a bebida, o álcool, ele tem uma capacidade neuronal de rebaixar a sua consciência. Então, quando a gente rebaixa a consciência, dá essa impressão que você está com sono. Não, sua consciência é rebaixada. Você não dorme nada bem, cara. Você dorme menos, você dorme mal. E além de todo o impacto que o álcool faz no corpo, que no outro dia você tem que recuperar, você tem que beber água, você tem que fazer comer, fazer isso e aquilo. Então, isso daí também é uma coisa que impacta muito no sono. Olha, eu não durmo bem, mas eu tomo uma cervejinha todo dia. E você falou do alimento, né? Qual que é a relação do alimento com o sono, principalmente à noite, né? O carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, né? Arroz, doce, né? Sobe a insulina muito rápido. Quando você consome um carboidrato com alto índice glicêmico, você vai ter uma hiperglicemia, então a glicose vai estar aumentada. Consequentemente, você vai ter uma liberação de insulina, certo? Então você vai liberar, só aumenta a glicose, sua insulina vai ser liberada. Só que de forma antagônica à insulina, qual hormônio que vai estar atuando? Cortisol. Porque ele faz o contrário da insulina. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, o seu pico de cortisol, pelo excesso de carboidrato que você consumiu, ele não te deixa calmo. Ele te deixa mais ativado, porque o cortisol é o hormônio do estresse, o hormônio ali de pico de 7, 8 horas da manhã, quando você precisa acordar, e você tem um pico de cortisol quando você tem que dormir. Então não é esperado que isso aconteça. O cortisol tem que estar alto de manhã. Então quando você consome muito doce de dormir, acontece justamente isso. Seu corpo não está preparando para dormir, está preparando para acordar. Mas você tinha que estar dormindo. Então é bom evitar esse açúcar também antes de dormir. Uma dica que eu dou para antes de dormir, que faz muito bem para mim, para o meu sono, nós temos feito lá em casa, é tomar água, entendeu? Tipo assim, não só antes de dormir, mas algumas vezes a gente fala assim, não, eu tô morrendo de sono. Às vezes você tá com sede, seu corpo está com sede, você não tá. Você falando na hora de fazer xixi? Eu acordo de noite. Eu não acordo. O que eu faço? Eu Eu vou ao banheiro, né, antes e tal, tomo um copão de água, gente, durmo super bem. E acordo na hora 7 horas da hora, às 5 horas da manhã eu já tô acordando, descarrego e também tomo mais um copo de água, porque água é energia. Então assim, mas é preferível que você tome água do que você come uma pedaço de pizza. Isso sim. Principalmente antes de dormir. E a gente já está caminhando para o finalzinho, mas só algumas pontuações que eu acho que é importante a respeito da privação do sono, né? A pessoa que dorme pouco, por uma quantidade de dias mais elevada, né? A partir de 5 dias. O que acontece? O seu corpo ele sente que você está gastando mais energia do que você precisava. Então é o seguinte, quem tem uma dieta balanceada, então, minha dieta é a mesma independente do que eu faço. É aquela quantidade de carboidrato, de gordura e de proteína. Só que como você está dormindo menos, seu corpo gasta mais energia. Tem até um dado que mostra que pode chegar de 5 a 8% de calorias a mais quando você dorme menos. Então, se você mantém a mesma calorias, mas você está gastando mais, você vai perder peso, porque perder peso é quando você gasta mais do que você consome. E quando você pensa que você precisa recuperar, porque você aumenta a liberação de hormônios da fome. Você tem um aumento, por exemplo, de grelina, que é o hormônio que te dá mais fome, e uma redução de leptina, que é o hormônio que reduz sua fome. Então, se você for acompanhar o seu raciocínio na liberação hormonal, você vai querer comer mais, só que você come errado. Porque quem dorme menos, ele não vai querer comer folha, alface, tomate, ele vai querer comer um chocolate, ele vai querer tomar um café, ele vai querer comer alimentos de alta energia. Então, o seu corpo ele vai o quê? Aumentando o estoque energético. Então, a relação até do sono com obesidade está muito relacionada com isso. Porque você tem um gasto maior de energia por estar dormindo mal,
e você tem uma péssima reposição de energia. Você busca alimentos ruins para repor essa energia. Então, o sono privado, né, que é o sono abaixo de 6 horas por noite, por mais dias relacionado com a alimentação, pode chegar a obesidade. Sim. Sabe? Então, é não só importante ansiedade, variar. mas a questão da ansiedade. Eu acho que é isso que eu ia falar agora. Sim. Da distração. Semana de prova, aquela compulsão que você tem de comer, você tá dormindo pouco, seu rendimento aqui no ano de dormir. Privação de sono, Você começa a comer doce. Aí você fala, não, tô super ansioso. Não, cara, você não tá dormindo bem. Nossa, tô super distraído. Não consigo prestar atenção, é porque você não tá dormindo bem. Então, a pergunta que eu sempre faço, até quando a gente vai atender, fala assim, como tá sendo seu sono? O sono tá bom? Não, tá. Muita coisa explicativa. Você faz exercício? Não. Então, assim, esse é muito legal mesmo, porque privar um sono não eficaz, desencadeia todas as outras coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente fala. Às vezes a gente nem pensa no sono. A gente fala, não, tô comendo demais, não, tô muito ansioso. Não, você tá se atenção em nada. Não, tô ficando nervosa rápido. Dando bola de neve, Tudo vai por atrapalhar causa da o privação outro, do sono. E falo por experiência própria. Eu tava assim, dormindo, e às vezes acontece, 5 horas por noite e tal. Tá ótimo, tá tudo bom. E às vezes tá tudo bom na juventude, porque também, por mais que eu não pegue essa questão da obesidade, ansiedade agora, isso lá na frente vai ter uma consequência. Então, na minha vida mais adulta, também, só na minha vida mais adulta, vai fazer consequência. A conta chega. Então, gente, o sono, assim, primordial, tá? E para finalizar, eu vi que a questão que você falou de a conta no final, que a questão do sono é meio que tipo assim, óbvio, né? Ele influencia muito quando a pessoa está mais idosa, a questão de demência. Demência, não limpou o lixo, ficou guardando o lixo. E para a gente finalizar, eu queria só dar algumas dicas, né, de como se consegue ter um sono melhor. Então, primeiramente, na atividade física, extremamente importante. De preferência, né, antes das 9 horas da noite, porque quando você faz ali muito tarde, seu corpo ainda fica muito ativado, você demora a relaxar para dormir. Então, você acha um horário ali de manhã, no almoço, você consegue achar 1 hora por dia. A questão de alimentação, né, peixes, fonte de ômega 3, extremamente importante, salmão, truta, são peixes muito recomendados para quem quer ter uma boa qualidade de sono. A questão da soneca durante o dia, só que aí entra um outro adendo, né? Por exemplo, eu durmo 1 hora de ali depois do almoço, é muito. O sono, que ele é comprovadamente benéfico, é de 10 a 20 minutos, então assim, estourando 20 minutos depois do almoço. Então, você conseguir dormir 15 minutinhos ali pós o almoço te faz muito bem. Então, é uma dica também que a gente pode dar. A questão da alimentação, né? Alimentação com proteína. Por que proteína? Proteínas são aminoácidos, né? Aminoácidos, a gente fala do triptofano, né? O aminoácido é essencial, então seu corpo não produz, você tem que consumir esse triptofano. E o triptofano vai ser bom para quê? Não joguei do nada. Serotonina. É o precursor da serotonina. Serotonina e melatonina são os 2 principais hormônios do sono. Então, assim, a alimentação proteica também é importante. E, assim, evitar o consumo de café muito tarde, né? Quer tomar seu café de manhã, toma. Comidas pesadas. E outra coisa, tá bem consigo mesmo, né? Se você tem uma ansiedade que está te incomodando, tem tratamento para isso. Se tem alguma coisa ali que está tirando sua tranquilidade, você pode buscar um tratamento. E o próprio sono, ele tem tratamento. Então, assim, é importante manter isso, né? A mudança de hábitos, assim, já é uma coisa muito reparadora, eu acho. Sim. Aguardei uma colocação. Gabriel arrasou. Nossa, muito bom falar sobre esse assunto. Eu acho que vai ajudar, me ajudou, algumas palavras aqui, acho que vai ajudar a agregar aí na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano. Se acha interessante, mande para um amigo também. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, tá? E a gente se encontra. Até a próxima. Valeu.